E se a justiça divina não se aplicasse só a indivíduos, mas a nações inteiras? Hoje vamos mergulhar fundo nesse conceito, o julgamento das nações, para entender como essa ideia antiga moldou a teologia e a história. Essa é a grande questão, não é? Faz a gente parar para pensar. Será que as ações coletivas de uma nação, sabe, suas políticas, suas guerras, suas alianças, tudo isso poderia ser pesado numa balança divina? Parece uma ideia grandiosa, até meio maluca, mas ela tem raízes bem profundas na antiguidade. Então, para a gente começar com todo mundo na mesma página, o que é exatamente o julgamento das nações? Basicamente, é a crença de que os grandes impérios, os sistemas de poder, eles não estão, digamos, acima da lei divina. Todas as suas ações coletivas ao longo dos séculos serão, sim, julgadas por um padrão mais elevado. Mas olha, essa ideia não surgiu do nada, claro. Para a gente entender de onde ela veio, precisamos fazer uma viagem no tempo, lá para trás, para os textos mais antigos da humanidade. A nossa jornada começa lá no livro de Gênesis. O texto original que a gente tem como base traz aquelas histórias que muita gente conhece, tipo o dilúvio e a Torre de Babel. Só que, para a teologia que a gente está analisando aqui, isso não é só uma coleção de contos. São os primeiríssimos exemplos de um julgamento divino em escala global. Certo, mas como é que essas histórias iniciais se transformaram num sistema de julgamento mais formal? Bom, vamos avançar um pouco no Antigo Testamento para ver como essa ideia foi se desenvolvendo. Aqui a gente vê uma progressão fascinante. Primeiro, o dilúvio, um julgamento que literalmente cobriu o mundo todo. Depois, a Torre de Babel, que foi um juízo sobre o orgulho coletivo da humanidade e acabou dando origem às nações. E, por fim, a aliança com Abraão, que estabeleceu o critério, a régua pela qual essas nações seriam julgadas. É como se a cada passo o foco desse julgamento ficasse mais nítido, mais específico. E aqui está o pulo do gato. Com a aliança abraâmica, um novo padrão é definido. A partir daquele momento, a forma como as nações tratavam o povo de Deus e o quanto se alinhavam à vontade divina se tornaram os critérios principais para o julgamento. Isso nos leva direto para a Era dos Profetas. E é aqui que a ideia de um julgamento nacional fica ainda mais explícita, com visões super detalhadas sobre o destino dos grandes impérios mundiais. Bom, vamos mergulhar na famosa visão de Daniel. Imaginem uma estátua gigante, imponente, onde cada parte, do ouro lá na cabeça até o ferro nos pés, representa um grande império mundial. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos eles, um após o outro, destinados a ruir. E no final, uma pedra que não foi cortada por mãos humanas atinge a estátua, destrói tudo e estabelece um reino que jamais terá fim. É uma imagem muito poderosa da soberania divina sobre a história. E para não deixar dúvida, a mensagem é reforçada com outra visão de Daniel, a das 4 bestas. Cada animal representa um daqueles mesmos impérios, só que aqui a sua natureza violenta, predatória, fica bem em destaque. A conclusão, no entanto, é a mesma. Os reinos da terra são passageiros e estão sob o olhar atento do divino. A linguagem dos profetas não é nada sutil, né? Isaías, por exemplo, fala de uma indignação do Senhor sobre todas as nações. Não é um aviso discreto. É uma declaração de um julgamento cósmico, definitivo e abrangente. Vamos agora saltar para o Novo Testamento, onde, segundo essa teologia, o conceito de julgamento das nações chega ao seu clímax, um clímax apocalíptico. Em Mateus capítulo 25, Jesus conta uma parábola que se torna, fundamental para essa teologia. Ele descreve um momento em que todas as nações serão reunidas e separadas como ovelhas e bodes. E o critério para essa separação é surpreendente. Não tem a ver com poder, com riqueza, nada disso. O critério é compaixão. As nações são julgadas por como trataram os mais vulneráveis. Simples assim. Lá no Apocalipse surge essa figura enigmática e poderosa, Babilônia a Grande. É crucial entender que, nesse contexto, ela não é uma cidade específica, literal. Ela é o símbolo máximo de um sistema mundial corrupto. Representa toda a rebelião humana organizada contra Deus, um sistema destinado à destruição completa. E isso nos leva a uma das palavras mais famosas e, quem sabe, mais mal compreendidas de toda a escatologia. Afinal, o que é o Armagedon? Ao contrário do que a gente vê nos filmes, o Armagedon não é descrito como uma guerra mundial longa e arrastada. A descrição é de uma batalha final, um confronto decisivo,
onde os reinos do mundo se unem numa última e desafiadora rebelião contra a autoridade divina. E o resultado, segundo a profecia, é uma derrota rápida e total. Depois da batalha, vem o silêncio. E então, o tribunal. O julgamento do grande trono branco é a cena final, o ato derradeiro. Ali não existem mais exércitos nem impérios, apenas indivíduos de todas as nações prestando contas de suas ações. Mas a história não acaba com o julgamento, não. A teologia continua, descrevendo o que acontece depois, a inauguração de uma realidade completamente nova. E essa profecia de Isaías pinta um quadro maravilhoso dessa nova era. É uma visão de paz universal, onde os próprios instrumentos de guerra são, vejam só, transformados em ferramentas de agricultura. Um mundo onde a própria ideia de guerra entre nações simplesmente deixa de existir. E a visão da Nova Jerusalém nos dá mais detalhes de como as nações se encaixam nesse futuro. Elas não são totalmente aniquiladas, mas sim restauradas. Trazem sua cultura, sua glória, para um centro comum de adoração, no mundo finalmente livre de qualquer dor e de todo conflito. No fim das contas, a teologia apresenta dois destinos, bem distintos e definitivos. De um lado, chamado Lago de Fogo, a segunda morte, que seria o destino final para aqueles em rebelião contínua. E do outro, a vida eterna, num novo céu e numa nova terra, o estado final para os justos e para as nações restauradas. E assim a gente termina com essa pergunta no ar. O conceito do julgamento das nações, ele pode ser visto como uma promessa de que a justiça finalmente vai prevalecer em escala global? Ou seria uma visão assim, meio sombria do destino que aguarda a história da humanidade? A interpretação, no final, fica para a reflexão de cada um.